A situação que deixou 15 passageiros desolados na rodoviária de Patos de Minas aconteceu nesta segunda-feira. A Adamantina, que é uma das empresas de transporte interestadual de passageiros que oferecia a linha de Patos de Minas para São Paulo e vice-versa, operava em Patos de Minas há cerca de 2 anos e há mais ou menos 1 ano fez parceria com a Transbrasil, que passou a ser responsável pela linha. Fiscais da Agência Nacional de Transportes Terrestres descobriram através de uma fiscalização que a Transbrasil não possui autorização para oferecer o transporte Patos de Minas para São Paulo. Na última sexta-feira, um dos ônibus que deveria seguir para São Paulo foi apreendido. A Adamantina informou que, após o ocorrido, rompeu a parceria com a Transbrasil. A nossa equipe ouviu o desabafo de um dos passageiros que precisava seguir viagem, mas que ficou na mão pela empresa. Simplesmente chegamos aqui, vi aquela movimentação, não tinha ninguém para dar um suporte para a gente, uma resposta para a gente. E a Expressa Adamantina não tinha ônibus, segundo o relato de pessoas que trabalham aqui na rodoviária. Isso vem acontecendo durante a semana, desde a semana passada, porque eles estão irregulares, com documentação toda irregular, e não tiveram plano B para a gente, nem hotel, nem um ônibus reserva, enfim. Fui questionar a moça do guichê, a responsável do guichê da empresa, os chefes da mesma não atendem, não dão respaldo para ela, ou seja, eu sei que ela não tem culpa, mas assim, estamos com pessoas idosas aqui aguardando para embarcar. Trabalho amanhã em São Paulo de manhã, a moça que fez o BO comigo também trabalha de manhã, e a gente não tem nenhum respaldo, nenhuma resposta até agora, 19 horas, quase 19 horas, a gente não tem nenhuma resposta da empresa. Então, assim, é um descaso com o cliente, com o ser humano. Eu tenho um irmão que mora em Patos, tenho amigos que moram aqui que eu poderia muito bem ficar aqui, mas eu trabalho amanhã em São Paulo, eu tenho responsabilidades lá. Então, não posso... o mínimo, assim, se das pior das hipóteses não conseguirem achar um ônibus extra pra gente, alocarem a gente pra outro lugar, enfim, um hotel, no mínimo, e um jantar pra gente. O chefe do chefe, que é em BH, não me atende. E ele sabia que tem passageiros aqui em São Paulo, no mínimo uns 15 passageiros aqui, em Araxá, ou seja, porque é um roteiro, uma rota que o ônibus faz, né? Lá estão esperando também, ou seja, lá também estão sem resposta, com certeza. Araxá, Ribeirão Preto, enfim, várias cidades que o ônibus passa para pegar passageiros, não tem resposta, como a gente não teve aqui. De acordo com esse advogado, especialista em direito do consumidor e professor universitário, existem regras para proteger os consumidores até em caso de atraso de ônibus. O consumidor que foi vítima de um atraso no horário de embarque, se esse atraso ele é superior a 1 hora, ele tem direito à restituição imediata ou à continuidade da viagem. Se o atraso for superior a 3 horas, ele tem direito à restituição imediata do valor pago ou optar por embarcar no próximo ônibus, na linha que ele iria anteriormente, com todos os custos sendo arcado pela empresa que ele comprou passagem, seja custos de alimentação, custos de hospedagem durante esse tempo que ele tiver que aguardar para ser embarcado no próximo ônibus para o destino que ele escolheu. Em nota, o Procon de Patos de Minas disse que a Transbrasil não realocou os passageiros em outros ônibus, não restituiu os valores pagos pelos bilhetes e nem prestou esclarecimento aos consumidores. Um processo administrativo será instaurado para comunicar os fatos ao Ministério Público e à ANTT. Já o advogado especialista em direito do consumidor disse que os passageiros podem entrar na justiça para pedir uma indenização sobre os danos causados aos clientes da empresa. O consumidor ele tem direito ao ressarcimento integral de todos os danos que ele sofreu. Então, se uma determinada pessoa tinha um compromisso, tinha que prestar um serviço e em razão desse atraso ele acabou perdendo esse serviço ou terá que pagar uma multa para a pessoa que o contratou, a empresa vai ter que responder por esses danos. Se ele chegar a perder uma vaga de emprego, pode até vir a empresa ser condenado a pagar lucros cessantes pelo que essa pessoa que foi lesada deixou de ganhar. Para não correr o risco de ficar na estrada, passageiros podem verificar antes de comprar o bilhete de viagem. Essa seria uma forma de evitar maiores transtornos. A pessoa, quando vai comprar uma passagem, ela tem que verificar se a empresa de ônibus possui essa autorização. Para isso, ela vai ter que percorrer um longo caminho junto à ANTT, que é o órgão fiscalizador dos transportes terrestres. Ou procurar no próprio insights de consumidores que estão disponíveis na internet, como é o caso da Reclame Aqui, e ver a reputação daquela empresa nos serviços prestados. Hoje em dia, se o governo não consegue realizar essa fiscalização, o próprio consumidor, através desses sites que prestam serviço para os consumidores, realiza a denúncia
e aquilo ali fica como um registro da reputação da empresa na prestação de serviços.